Como estipular limites sem ser autoritário? Eu vou te dar nesse vídeo a chave do sucesso. Senhores pais, vocês querem saber qual é a chave do sucesso para que você tenha um filho que tenha limite e que você não passe por aquele ser autoritário que fica ali dando berro e criticando e puxando e tentando e aumentando o tom de voz e por aí vai? Pois bem, a primeira coisa que você precisa fazer é estipular regras. Para estipular as regras, eu tenho aqui no card um vídeo que fala especificamente sobre isso. Assista esse vídeo que vai te dar todas as ferramentas para criar as regras. Mas o que tem a ver a regra com o limite? É simples. Se você não tem uma regra, um começo, um meio e um fim, um código de conduta familiar, sabendo que dentro daquela casa é uma comunidade onde as pessoas precisam viver em harmonia, se você passar do seu ponto, você vai invadir o ponto do colega, e isso não é ter empatia, isso não é ter autocontrole. Então, precisamos de regras para daí então estipular os limites. Um exemplo muito simples, você está dirigindo o seu carro numa rodovia. Vamos dizer que ali a regra é que nessa rodovia se pode andar no máximo a 80 km por hora. Se você não tem lá uma placa dizendo isso, talvez você vá andar a 100 e você será multado. Então, esta placa, essas regras, esses limites devem ser estipulados por vocês, papais. Por isso, mais uma vez, assista o vídeo que fala especificamente sobre regras. Uma vez que você estipulou as regras, explique as regras para os teus filhos. O porquê daquela regra. Quais são as consequências daquela regra? Quais são os benefícios dela seguir aquelas regras? Quais são as consequências de não seguir aquelas regras? Um exemplo, uma das regras de casa é não falar palavras negativas, palavras pessimistas. Quando eu digo regras de casa, não é só sujou, limpou, bagunçou, guardou, mas também atitudes, como não falar palavrão, uma regra de dar o bom dia antes de pedir alguma coisa, ou com licença, obrigado. Você tem regras de atitudes na questão de organização, na questão de tarefas, de deveres, né? Mas também regras na questão de postura, de atenção, de comunicação, né? Então vocês podem criar dois setores, né? Regra de atitudes, regras de compromissos, enfim, ou colocar todas elas no mesmo, que a criança com certeza, explicando dentro da linguagem da criança, ela vai entender e vai ser talvez até para ela muito prazeroso fazer isso. A partir do momento que a gente faz alguma coisa sabendo dos benefícios que aquilo traz, com certeza a gente faz com muito mais alegria do que, é só uma regra chata que minha mãe colocou. Não, isso me traz tais benefícios, tudo bem? Outra coisa que é importante é colocar meta. Depois de 30 dias seguindo essas regras, nós vamos comemorar. Todo mundo vai sair, a gente vai para um restaurante, vai comprar um bolo, vai fazer enfim, vai comemorar, porque poxa vida, é uma mudança de hábito e tudo que a gente faz, que a gente evolui, cabe aí comemoração. É mais uma forma também de você incentivar o seu filho a fazer o certo, né? Agora, lógico, não seguiu as regras, quais são as consequências? Não só os malefícios. Por exemplo, a regra é ser positivo, não falar palavras negativas de eu não consigo, eu não posso. Quais são as consequências de você quebrar essa regra? Você vai ser uma pessoa triste, com baixa autoestima, você vai estar para baixo, você vai ter uma frequência negativa que vai atrair coisas negativas para a sua vida, por aí vai. Ou se a regra, por exemplo, é seguir uma organização, como é ruim não seguir aquela organização na questão do quarto, vai chegar lá, vai estar tudo bagunçado e tudo mais. E também as consequências que vocês terão que estipular. Tá? A partir do momento que você prejudica o ambiente, as outras pessoas envolvidas, tem que ter consequências. Então, sim, se você não seguir essas regras, você vai ficar sem jogar o famoso game aí, o computador, você vai diminuir o tempo no joguinho, mas que também tenham consequências caso eles não seguirem essas regras. Aí já começa a vir os limites. Então, uma criança com limite é uma criança que tem uma regra. É uma criança que já tem uma consciência do que ela pode e do que ela não pode fazer. Muitas vezes eu vejo pais que a criança sai, vai para o shopping, faz lá birra e se joga no chão e tudo mais. Aí provavelmente esse pai não estipulou regras e agora ele quer colocar limite. Não grita, não chora. Não, ele não colocou regra e não gerou uma antecipação.
olha, no shopping nós vamos criar regras. Você quer ir para o shopping? Então tá bom. As regras são, você não vai correr na nossa frente, você vai andar do nosso lado. E sempre criando na criança a consciência do porquê daquilo. Ah, mas por que eu não posso correr na frente? Uma questão de segurança. Eu posso perder você, fica do nosso lado, para você não se perder, para a gente estar seguro. Não ficar pedindo coisas, eu quero. Você não vai ter tal coisa se você ficar insistindo, aí gera consciência, por quê? Porque isso é chato, imagina toda hora a filha ficar, o papai quer tal coisa, me dá um abraço, me dá um abraço, me dá um abraço, me dá um beijo, me dá um beijo, me dá um beijo, me dá um beijo, me dá um beijo. Você ia gostar disso? Não, não ia gostar, então ele vai estragar o nosso passeio. Você vai querer estragar o passeio do papai e da mamãe, o seu passeio? Não, então não seja insistente naquilo que nós não vamos te dar no momento. Nós não vamos te dar nada, nós vamos fazer com que você conquiste. Aí eu vou te colocar aqui um outro card que fala sobre metas e conquistas. Nesse vídeo eu falo, para ao invés de ficar dando as coisas para o seu filho, fazer todo um caminho para que ele conquiste aquilo, melhorando os hábitos dele. Então quando ele tiver mais disciplina, mais perseverança, tiver mais limites, ele vai ter tais benefícios, vai conquistar tal coisa, tudo bem? Se eu estou falando aqui agora e você lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo. Vai aqui no compartilhar, manda no WhatsApp dessa pessoa e faça a diferença não só na vida do seu filho, da sua família, mas também na vida das pessoas que você ama. Voltando agora para o conteúdo, vamos embora! Então, gerei regras, conversar com o seu filho sobre cada uma dessas regras, o porquê daquilo, quais são os benefícios e malefícios, e também o porquê daquelas atitudes. O que traz de malefício? Às vezes o malefício nem é tanto para ele, mas para a família. A criança que fica lá querendo tal coisa, insistindo, vai estragar o passeio e tal. Fala isso. Como é que vai ser o seu sentimento em relação àquilo se ele quer ter um pai lá chateado, ter uma mãe chateada porque ele não para de incomodar pedindo tal coisa, não tá, entende? Então, converse, explique. Outra coisa é muito importante ter empatia. Pede para ele se imaginar ele como um papai ou ela como uma mamãe. Imagina agora um bebezinho, a criancinha te pedindo, a mesma coisa sempre, você ia gostar? Não. Talvez você fosse até perder a paciência, não é verdade? Sim, então eu não quero, não vamos gerar isso. Vamos trabalhar isso para que todo mundo tenha um passeio saboroso. E aí também um resultado positivo do que você pode dar com esse passeio. Né? Então se você tiver limites durante todo o passeio, no final do passeio a gente vai tomar um sorvete. Se você demonstrar todo esse limite, esse autocontrole nas suas ações, ao final do passeio a gente vai lá ver tal coisa, enfim. Então, sempre atos geram consequências positivas ou consequências negativas. Outra coisa muito importante, senhores pais, para vocês terem crianças com limite, é vocês não voltarem com a palavra. Se você estipulou uma regra, que já é para criar limite, e o seu filho quebrou aquela regra e você falou que a consequência negativa seria tal consequência e você volta atrás, ele vai quebrar todas as regras porque ele sabe que não tem uma consequência real. Isso vai fazer com que o limite que você estipulou extrapole. E mais uma coisa, você pode colocar limites, colocar regras, gerar consciência, gerar consequência. Isso não quer dizer que o seu filho não vai querer ampliar esse limite, te testando, sabe? Só um pouquinho, só mais 10 minutinhos aqui no joguinho, só. Eles podem tentar. E aí você tem duas opções, dar o braço a torcer, e aí esses 10 vão virar 15, esses 15 vão virar 30, quando vê já está ali, já acabou a regra, já não existe mais regra porque você cedeu. Então, não ceda. Se você perceber que o seu filho está querendo ampliar aquele limite e você sabe que é ruim para ele, já senta na hora, já puxa a cadeira, coloca ele para conversar e fala, ó, o que nós combinamos lá atrás? Puxa de novo ali as regras. Quais são as regras? Eu quero que você tenha limite. Então, tudo isso vai trazer no seu filho a consciência do que pode e não pode fazer. Então, se antecipem aos fatos. Se você vai para um shopping, converse com seu filho antes. Se você sabe que lá na festinha de aniversário, talvez ele se empolgue, fique pulando para cima e para baixo, você quer que ele tenha um pouco mais de conduta, converse com ele antes. Fala, ó, se você não agir corretamente, seguindo tal e tal regra, tendo esse limite, nós vamos sair do aniversário. Senhores pais, talvez vocês façam as regras certinho, expliquem tudo maravilhosamente bem, o seu filho compreenda 100%, esteja inclusive de acordo, porque você gerou nele uma consciência, você gerou as consequências, ele está sabendo de tudo maravilhosamente bem. E um certo dia você vai para o shopping, ele está com sono, ele está cansado e mesmo com todas essas regras ele não quer saber de mais nada, ele não quer saber de consciência, consequência, resultado, meta, ele vai chutar o balde e talvez ele chore, talvez ele se jogue no chão e faça birra e você fala, o que aconteceu? Talvez o seu filho esteja num estado emocional abalado
E quando nós estamos assim, muitas vezes a gente fala coisas sem pensar, não é verdade? A gente pode agir sem pensar. O seu filho também está sujeito a isso. E então é muito importante você trabalhar com seu filho a consciência do que ele está sentindo. Esse estresse que você está passando agora, esse choro, é porque você está com sono. Isso que você está sentindo é raiva. Isso que você está sentindo é frustração. Então, dá um abraço aqui, espera ele acalmar, conversa. Seja tranquilo e fala, eu sei o que você está sentindo. Está tudo bem. Só que esse sentimento não te dá o direito de você xingar, não te dá o direito de você gritar, de você agredir e nada disso. É um sentimento seu, é uma questão sua que eu estou aqui para te ajudar quando você estiver mais calmo. Porque nessa hora você vai dizer então, pô, mas a gente já conversou sobre isso antes, papapá, e você vai querer ser autoritário, só que ele está emocionalmente abalado. E quando nós estamos abalados, a gente tem que calar ao invés de falar. Esperar ao invés de agir. Porque senão a gente vai poder às vezes falar coisas que não voltam mais atrás. Eu conheço um monte de pais que se arrependem do que falaram na hora que estavam estressados. Imagina uma criança que se a gente, que teoricamente é para ter mais autocontrole, e às vezes a gente se perde quando estamos abalados emocionalmente, imagina uma criança que não tem controle ainda sobre as emoções. Às vezes ela nem sabe o que ela está sentindo. Então precisamos dar nome a essas emoções e explicar que está tudo bem, que vai passar. Mas não ceda. Talvez você chegue para o seu filho e diga, o limite é de 1 hora para o joguinho. E quando der 1h01, ele está lá no final, 1h02 e está te pedindo tal, e você vai ter que cumprir com a regra, encerrar e ele vai abrir o berredo, porque eu estava lá jogando com o chefão. E aí? Ele vai ficar emocionalmente abalado. Calma. Se você ceder, você vai ter que ceder de novo, e as regras vão embora, o limite vai embora, tudo vai embora. Então, tenha pulso firme, mas também não haja de cabeça quente, e explique para o seu filho que foi feito um acordo e que ele prefere jogar 1 hora ou 30 minutos ou prefere não jogar, porque se ele continuar tendo essa atitude, então a gente já encerra por aqui, porque ele não tem ainda maturidade para aquilo, talvez. Aí você vai conversar com ele e tal, vai estipular de novo metas, consequências, vai acalmar seu filho e vai dar tudo certo. Não é verdade? E mesmo nós queremos às vezes extrapolar um pouquinho, já que estou aqui, vou fazer mais um pouquinho que não vai dar nada, e no final sempre acaba dando coisa ruim, não é verdade? A gente faz isso, eles vão fazer isso vezes 10. E às vezes a criança vai querer ir para cima e jogar as coisas no chão e tudo mais. E aí ele tem que conversar, tem que acalmar. Isso vai acontecer uma vez, talvez aconteçam outras. E para diminuir a quantidade de vezes que isso vai acontecer, tem que ter paciência, tem que conversar, tem que esperar acalmar, oferecer um abraço, dar nome àquele sentimento é muito importante. E aos pouquinhos a criança vai aprender a lidar com isso e nós também vamos aprender a lidar com isso. Senhores pais, lembra do Ctrl+C, Ctrl+V, o famoso copia e cola? Nada disso vai funcionar se você é um pai gritão, uma mãe bagunceira, uma pessoa que não tem regras, uma pessoa que não tem limite, que fala que vai fazer alguma coisa e não faz, que fala que vai fazer só tal coisa e acaba extrapolando. E, senhores pais, uma outra coisa é, você quer que o seu filho tenha limite? Respeite você também os limites dele. Se você está brincando demais lá com o seu filho e fala, para, e você continua, você está mostrando que você não respeitou ali aquele limite. São coisas pequenas, mas que tem uma mensagem que você está passando para o seu filho quando você não respeita os limites dele também. Para saber um pouquinho mais sobre isso, olha aqui, ó, mais um vídeo aqui no card que fala sobre esse assunto. Vale a pena assistir. Lembra, o seu filho vai copiar os teus atos. No método Família Faixa Preta, quando os pais fazem o curso, né, o treinamento online, todo mundo fala isso, mestre, o meu filho mudou porque eu mudei, eu tive que mudar as minhas atitudes para que ele mudasse também. Então, se você está até aqui comigo assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você quer que o seu filho mude e tenho certeza que você está disposto a mudar, porque você está buscando conhecimento. Então, os meus parabéns. Eu acho que o próximo passo era ingressar aqui com a gente no Método Família Faixa Preta, que é um treinamento online. São aulas gravadas para você fazer no conforto da sua casa, para você entender as necessidades do seu filho, quais são as regras, quais são as consequências, a visualização, quais são os principais erros dos pais, entender qual que é o seu perfil de pai. E ainda hoje você coloca isso em prática e já começa a surtir aí na sua casa, na vida do seu filho e da sua família, os efeitos maravilhosos que uma boa educação
traz de benefício para toda a família, todo o ambiente. E você merece. Você vai poder descansar mais, se estressar menos e ter uma família muito mais feliz. Depende de você. Curta aqui esse vídeo, se inscreva nesse canal, assista os outros vídeos do canal, ative o sininho, porque toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui, você será notificado. Compartilhe esse vídeo com todos que você ama, que com certeza você vai fazer o bem também.